Olá, tudo bem com você, empresário? Você é empresária, dona ou dono de uma pequena empresa que tem entre 2 e 10 funcionários? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tenho certeza que você quer crescer o seu empreendimento de maneira sólida, de maneira organizada e de maneira estruturada. Então, por isso eu vou te apresentar o planejamento estratégico. Sim, o planejamento estratégico é capaz de transformar você em um empresário de visão, um empresário que sim vislumbra um futuro muito mais promissor para o seu negócio. Eu sou Ildete Tigre, especialista em gestão de empresas, e nesse canal eu trago conteúdo para o empresário que deseja se tornar um verdadeiro falcão dos negócios. Hoje eu vou te apresentar um elemento importantíssimo para você se tornar um empresário de visão. Mas antes eu vou te pedir para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar com outros empresários. Sim, o que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é uma ferramenta importantíssima. Você pode entender como se fosse um guia que vai lhe mostrar o caminho para você realizar os objetivos da sua organização, independente do tamanho que seja a sua empresa. Se for uma empresa grande, se for uma empresa pequena, se hoje ela se encontra desorganizada, se você está perdido dentro do caos dentro da sua empresa, o planejamento estratégico sim é um GPS para organizar e você atingir os seus objetivos, os objetivos da sua empresa. Então, é uma ferramenta importantíssima. Mas você tem que entender qual é a sua real situação hoje. Para você começar a aplicar e pensar nessa ferramenta para a sua empresa, você precisa saber. Faça 4 perguntas iniciais. Onde você está com a sua empresa hoje? Onde você quer chegar com a sua empresa? Como você quer chegar? E quando você quer chegar? Então, mapeia. Você precisa fazer, tem em mente essa visão. Você precisa conhecer a sua empresa de maneira profunda. Você precisa começar a registrar os pormenores dentro da sua organização. Porque o planejamento estratégico, ele vai te dar toda essa visão, mas você precisa estar com tudo muito bem registrado, sabendo onde está, onde quer chegar, saber todos os indicadores que você vai utilizar para traçar planos para o futuro. Então, o planejamento estratégico, sim, é uma ferramenta excelente para você atingir os objetivos da sua empresa. É um sistema que você vai andar no dia a dia, no passo a passo, e saber onde vai sair e onde vai chegar, para você conseguir vislumbrar um futuro muito mais promissor para o seu empreendimento, para a sua organização. E sim, essa ferramenta ela vai fazer a sua empresa expandir. Você vai crescer a sua equipe, vai crescer o seu financeiro, vai melhorar o seu financeiro em todas as esferas da sua empresa, em todos os departamentos, em todas as situações que você pode imaginar. O planejamento estratégico você pode utilizar, porque sim, é uma ótima oportunidade. O que não é um planejamento estratégico? Muitos empresários confundem essa situação porque acham que fazer planos soltos é planejar para a empresa. Não saber onde quer chegar com a empresa, mas começar o dia a dia de forma aleatória, é planejar, porque ali ele já está fazendo, então para ele o que importa é a ação. Ações soltas, planos soltos, ou ter um planejamento dentro da sua cabeça e você querer executar sem convidar a sua equipe, ou mesmo você fazer um planejamento dentro da sua cabeça e transferir para a sua equipe, também não está correto, porque você não tem nada registrado ali. Isso não é planejamento. Você tem um planejamento e querer que a sua equipe execute não vai dar certo, porque você precisa registrar, precisa saber, precisa ter um passo a passo, um GPS, como eu disse, sim, que é um planejamento. Ele é um GPS, então ele tem todo um passo a passo. Fazer de forma solta, de maneira aleatória, não vai conseguir ter nenhum resultado. Você querer fazer parar também no meio do caminho também, não adianta você traçar planos e no meio do caminho você começar a desfocar a sua atenção e pensar em várias outras situações. Isso não vai te ajudar no seu planejamento. Pelo contrário, vai sim atrapalhar, porque vai
desviar você do seu foco e da sua atenção, porque você precisa saber qual é a missão da sua empresa, qual é a visão que você tem para o futuro do seu negócio. Então, se você desfoca, se você faz vários planos e não entra em ação, ou se faz vários planos, entra em ação e não vai até o final, isso sim atrapalha muito o andamento da sua empresa, atrapalha muito na organização, atrapalha muito na expansão e na estruturação da sua equipe, porque você causa ali uma certa insegurança. E sim, como é o dono da empresa, o mais interessado, ele vai fazer todo o planejamento, mas ele não vai fazer só. Ele vai fazer com as pessoas com quem ele mais confia. Então você precisa chamar as pessoas e ajuntar e fazer com que elas também tracem o plano junto com você. Porque você fazer o seu plano sozinho não e querer colocar na mão da sua equipe, eles não vão fazer. Isso não é planejamento. Você não adianta você querer fazer só por fazer também e dizer que não deu certo. Não. Simplesmente ir lá e executar qualquer ação, qualquer plano de ação. Plano de ação é uma parte do planejamento, mas não é o planejamento. Você usar ferramentas soltas não vai contribuir para o sucesso do seu planejamento. E sim, o planejamento estratégico é uma ótima oportunidade, porque você vai conhecer a sua empresa de maneira profunda. Quando você for fazer o seu planejamento, sim, com a sua equipe, você vai precisar registrar tudo. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso, mas dá resultado? Sim, dá muito resultado. Então, esse é o momento que muitos empresários desistem, porque é trabalhoso, eles estão ocupados, não querem desviar ali, tirar um tempo para planejar o futuro da empresa, não sabendo que ele está tendo mais prejuízo em parar para planejar do que não planejar e não fazer e não executar e não chegar a lugar nenhum e ficar com a empresa bagunçada, com a empresa solta, com a empresa crescendo de maneira aleatória. Então, sim, é uma ótima oportunidade de você conhecer mais a sua equipe, de você conhecer mais o seu financeiro, de você conhecer mais toda a organização da sua empresa. Então, esse é o momento em que você vai conhecer a sua empresa de maneira profunda, porque você vai registrar tudo, 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 em todos os departamentos. E é claro, você não precisa fazer tudo de uma vez, não. Faça, vai fazendo aos poucos, mas sim, tudo de maneira registrada, tudo de maneira que seja claro na sua cabeça e na cabeça da sua equipe. Então, por que é uma oportunidade? Porque você vai corrigir falhas que você às vezes no dia a dia você não percebe que está falhando. Você vai implementar algo que você, sem ter esse registro de todas as informações, você não percebe. Você vai fazer um treinamento com um funcionário seu que precisava de um treinamento e você nem percebe. Ou então investir em um produto diferente, investir em um curso para você mesmo. Você vai fazer diversas ações que você pode utilizar no momento da implementação do planejamento estratégico. Então, sim, é uma ótima oportunidade de você conhecer mais o seu negócio, conhecer mais o seu cliente, conhecer mais a área onde você está atuando, conhecer mais profundamente a sua empresa, implementar e melhorar. Uma vez uma empresária estava totalmente perdida, foi quando eu cheguei na empresa dela e ela estava perdida. E eu quero expandir a minha empresa porque eu estou perdendo muitas encomendas. E de fato ela estava deixando de fechar muitos contratos. E é claro, pude perceber ali diversas situações que ela estava cometendo. Inclusive no perfil dela, ela era muito centralizadora, perfeccionista até dizer chega. Então ela não conseguia delegar, não conseguia transferir aquela atividade, os acabamentos das roupas que ela fazia, que é um ateliê que ela tinha, então era tudo por encomendas, era algo de luxo, então ela queria mesmo deixar o cliente satisfeito, ela só pensava no cliente, na satisfação do cliente, na perfeição da entrega, mas ela varava a noite, tinha dia que ela não dormia, passando a noite inteira trabalhando, porque ela tinha que entregar naquele momento, então ela perdia de noite de dormir, ficava sem comer, e porque ela não conseguia contratar mais pessoas, ela tinha medo de contratar e depois não precisar daquela pessoa, ela tinha medo de expandir a empresa e depois não fechar mais contratos. Então foi quando ela me chamou e eu pude
sim corrigir várias falhas que ela estava cometendo. Então, o planejamento estratégico tem todo um passo a passo, tem diversas ferramentas, onde vai corrigindo onde precisa ser corrigido, implementando onde precisa implementar, fazendo o que precisa ser feito, traçando ações que precisam ser feitas, determinando quem fazer o que, como fazer o que, quando fazer, onde chegar. Então, o planejamento estratégico, ele mapeia mesmo, ele dá todo um passo a passo, é todo um sistema que você deve seguir e sim, ser seguido de forma correta, de maneira séria, de maneira responsável, sim, traz muitos resultados, obtém-se muitos resultados de sucesso. Como essa empresária mesmo, depois de um tempo, eu a encontrei, fui até a empresa e visitei. Ela mudou de local, me chamou para conhecer a nova empresa dela, e aí ela tinha uma equipe muito mais engajada, uma equipe muito mais comprometida. Então, ela obteve tanto resultado que hoje ela fala: a minha empresa é outra. E eu também sou outra, porque hoje eu tenho tempo para descansar, eu tenho tempo para me alimentar, eu posso viajar, eu tenho pessoas responsáveis que cuidam da minha empresa. Então, é claro que foi uma mudança ao longo de um tempo, porque ela teve que mudar também a maneira de pensar sobre o cliente, a maneira de pensar sobre a equipe, a maneira de pensar sobre o produto. Então ela estava colocando muito a questão da qualidade em frente a tudo. Só pensava na qualidade. Ela não pensava, ela só pensava na satisfação do cliente. Enquanto as outras situações ela não estava pensando. Inclusive, ela não conseguia ficar com ninguém, porque do jeito que ela era perfeccionista, ninguém ficava dentro da empresa dela. Isso são diversos benefícios. O planejamento estratégico, ele é transformador, como eu estou falando, que aconteceu nessa empresa aqui, nessa empresa que eu te contei agora. Então, é sim, é essencial. Você que quer crescer, que quer expandir, que quer melhorar o seu empreendimento, o planejamento estratégico vai ser transformador se você aplicar de maneira correta. Assim também aconteceu com outra empresária que já estava fechando a empresa. A empresária já estava fechando a empresa, decretando falência, porque ela estava perdida e era uma fábrica de granolas. Então, ela pediu as contas, abriu a empresa e quando foi gerenciar a empresa dela, ela estava tendo dificuldade. E aí, uma vez que ela estava tendo dificuldade e se debatendo com tantas questões, com tantas demandas, com tantos conflitos dentro da empresa dela, ela falou assim: ó, não quero mais. Esse negócio de empresa para mim, chega, não quero mais. Mas antes disso, eu fui à empresa dela e aí determinamos várias ações, várias ferramentas, e ela foi vendo aos poucos acontecendo, a empresa se transformando. Então eu usei o 5W2H na empresa dela, que é uma ferramenta também de excelência, é uma ferramenta que você utiliza para implementar planejamento estratégico. E o 5W2H, ele mapeia qual é a ação que você tem que tomar, quem vai tomar aquela ação, em qual departamento, qual é o tipo de ação, né? Se for, por exemplo, uma ação de marketing, como vai ser? Vai ser em outdoor? Vai ser pela internet? Vai ser na televisão? Quanto você vai gastar? Porque se você tem uma ação para tomar e aquela ação que você vai tomar é na televisão, por exemplo, né, em um horário comercial, um horário de pico, é mais caro. Se é um horário mais que não é um horário que não tem tanta gente assistindo a televisão, é mais barato. Então, onde e quanto você vai gastar em outdoor, pela internet? Então, ela optou, né, em fazer o tráfego e viu que era mais barato do que outdoor, do que na televisão, do que outros formatos. Então, esse foi um formato que nós escolhemos, porque diante das pesquisas, esse era o formato mais barato. Tudo isso deve sim ser colocado na ponta do lápis para saber qual é a ação mais eficiente, quanto você vai gastar, como você vai gastar. Então, todas as ações são mapeadas dentro do planejamento estratégico. E essa empresa que eu estou falando, da fábrica de granola, depois de um tempo que ela arrumou a equipe, arrumou os processos dentro da empresa, organizou a empresa dela, hoje ela me agradece e diz:
Ildete, estou expandindo a minha empresa, graças ao planejamento estratégico e outras ações também, e ferramentas que também tem dentro do planejamento estratégico. Dá certo? Dá, mas você precisa fazer de maneira correta, de maneira que vai te trazer resultados. Porque alguns empresários falam assim, Ildete, não deu certo, não gostei, obtive prejuízos, eu não sei por que não deu certo. Eu não sei se é o local onde a minha empresa está instalada, eu não sei se é o tamanho da minha empresa, eu não sei se é a minha equipe, eu não sei o que foi que aconteceu, mas não deu certo. E quando eu vou ver, é porque começa e no meio do caminho para. Começa e não vai até o final. Então, vai obter o resultado? Com certeza não vai obter resultado se você começa e no meio do caminho você para com aquelas ações. Ou então você faz o orçamento de que ação você vai tomar e como você vai tomar e quanto você vai gastar. E aí tem empresário que fica, né? Ah, não, mas não quero gastar porque vai tirar dinheiro do meu caixa. Não entende que você precisa investir na sua empresa. Se você não investe na sua empresa, você está falhando. A sua empresa precisa sim ter o capital de giro para investir nela mesma. Se você não tem essa visão de investir na sua empresa, uma hora ela fica parada, estagnada e o seu concorrente só tomando espaço na sua frente. O seu concorrente vai para frente e você fica aí parado, só olhando para as paredes. Conheço inúmeras empresas que não querem tomar ações, que não fazem planejamentos e que hoje está aí sem saber o que fazer, quase decretando falência, porque não quer investir na empresa. Outros empresários falam assim, Ildete, não deu certo. Eu chamei a ter uma consultoria, coloquei todo um planejamento estratégico na minha empresa, fiz todo, o consultor foi lá e fez todo um planejamento estratégico e não deu certo, só obtive prejuízos. Mas sabe por quê? Porque no meio do caminho ele para. No meio do caminho ele desiste. E ou então ele coloca na mão lá dos funcionários, não faz nenhuma verificação para saber se está seguindo o passo a passo. Ele deixa solto, ele deixa de maneira aleatória e aí sim, não tem resultado nenhum. Não tem nenhum tipo de resultado. Então, o jeito errado de você implementar esse planejamento estratégico é diversas formas erradas. Você começar a ir até o final, você querer traçar ações soltas, você querer fazer planejamentos sem ter indicadores, não ter a missão da sua empresa, não ter a visão de futuro, não saber quais valores você guarda da sua empresa, quais são os valores que você prima pela sua empresa. Qual é a visão de futuro que você tem para sua empresa? E qual é a missão? Quando você abriu o seu empreendimento, você tinha sim uma missão com a sua empresa. Ou se você não tem até hoje, é o momento certo de você pensar. Para que serve a minha empresa serve, tem qual objetivo quanto à sociedade? A minha empresa tem algum tipo de missão? Qual é a missão que a minha empresa tem? Qual é o propósito da minha empresa existir? Então você deve estar se perguntando por onde começar. Eu quero começar, eu quero implantar, eu quero aplicar, eu quero fazer, eu quero trazer para a minha organização o planejamento estratégico. Sim, você vai trazer o planejamento estratégico partindo dessa premissa que eu te falei. Primeiro, você tem que saber qual é a missão da sua empresa, qual é a visão de futuro que você quer para sua empresa e quais valores você prima, quais valores você guarda, quais valores você se preserva, o que para você é inadmissível, o que você prioriza como valor para você, quais são os seus princípios. Partindo daí, você vai sim chamar a sua equipe, começar a registrar tudo, porque não adianta você ter planos soltos na sua cabeça e não saber onde quer chegar e fazer o plano e colocar na mão da equipe, e aí pronto, a equipe se vira para fazer do jeito deles lá, aí realmente vai dar errado. Então você tem que registrar tudo, saber quem é a pessoa responsável,
que vai por aquele setor, onde quer chegar com aquela ação, e sim, registrar todos os passo a passo, todos os pormenores, todos os indicadores, todos os menores dados, porque esses registros você vai usar futuramente em outras situações, em outros planejamentos, em outras adaptações. Então, você precisa saber ter um sistema e guardar todas as informações. E a partir de tudo que você tem registrado, que você tem ali registrado mesmo, você começar a colocar, buscar ferramentas e aplicar dentro das ferramentas que trazem a solução, que trazem o que você deseja, que faz acontecer a diferença dentro da sua empresa. Bem, eu resolvi trazer para você, deixar para você mais um bônus, que é a matriz SWOT, por onde você pode começar o seu planejamento estratégico. E sim, a matriz SWOT, ela faz um mapeamento do ambiente interno, que é dentro da sua empresa, e o ambiente externo, que é fora da sua empresa. Você não pode achar que a sua empresa você não vai contar com o ambiente lá fora que não vai influenciar, porque sim, vai influenciar diretamente nos resultados, nos lucros, no clima organizacional. O ambiente externo lá fora tem total ligação direta com os resultados que você tem dentro do seu empreendimento. Não adianta, não é só ter produto bom, produto de excelência. Então, já que eu estou falando nas qualidades, nas forças, quais seriam as forças que você vai mapear dentro do seu empreendimento? Né? Um produto de excelência, uma equipe que entrega, uma equipe que dá resultado, a cultura, uma cultura forte, uma cultura que você sabe que mesmo quando você sair, as pessoas vão respeitar a sua ausência. Então, todos esses pontos fortes você vai utilizar dele para colocar dentro do seu planejamento. Você precisa mapear e saber, porque eu sei que muitos empresários até sabem que tem um bom produto, que tem uma equipe boa, que tem os pontos fortes, mas não tem de maneira clara na cabeça. E assim também são as fraquezas. Quais são as fraquezas que a sua equipe que a sua empresa tem? A equipe que não é boa, como por exemplo, então você precisa trabalhar a sua equipe. Uma outra fraqueza, o produto seu não é tão bom, então você precisa investir mais naquele produto ou eliminar se for o caso. Se for questão de eliminar, se é uma fraqueza e você precisa eliminar aquela fraqueza, elimine a fraqueza, corrija aquela fraqueza. E para isso você precisa conhecer. Talvez você até saiba, mas passa despercebido no dia a dia. São pontos cegos que você não percebe porque o dia a dia lhe toma todo o foco, toda a atenção. Então, tem pontos que você precisa dar atenção para eliminar, que são os pontos fracos, como, por exemplo, equipe que gera conflito. Você precisa eliminar essas pessoas que não trazem resultados, pessoas que fazem conflitos. Elas são prejuízos certos na sua empresa. Então você precisa conhecer. Porque tem empresário que até permite uma pessoa que não é boa, que é um ponto fraco dentro da empresa, que é uma pessoa, é um produto, é um serviço que não é tão bom, mas às vezes atrai uma outra situação, atrai um cliente, mas isso pode se tornar um prejuízo para você. Mas sim, você já conheceu os pontos fortes, você já conheceu os pontos fracos, você já melhorou aqui no que é positivo e já eliminou aqui no que é negativo. Então vamos para o ambiente externo. No ambiente externo, com certeza você vai ter momentos de oportunidade. Né? Nas oportunidades, o que seria uma oportunidade? Como, por exemplo, a inovação tecnológica, o surgimento da tecnologia. Eu sei que hoje até hoje, tem muitos empresários que ainda não adotam de muita tecnologia dentro da empresa. Por quê? Por insegurança, por medo, por não saber, por não conhecer e pior, por não buscar conhecer. Se ele não busca conhecer, é uma coisa que ele está deixando de utilizar, que pode ser bom, que ele pode aplicar, que ele pode investir, que pode melhorar dentro do negócio dele. Mas o empresário fica naquela insegurança, naquele medo de investir, de gastar, de ter prejuízo e perde as oportunidades. Mas também tem ameaças onde você precisa estar atento, empresário.
Se você não está atento às ameaças, você tem prejuízo se não sabe. Você cai em uma situação, em uma cilada que você, por não estar atento, você não sabe se desviar daquela ameaça. Existe quais são as ameaças mais claras. As mais claras todo mundo sabe, todo mundo está atento e mesmo assim ainda deixa que essas ameaças tomem conta e gere caos, gere conflito, gere problemas. O seu concorrente é uma ameaça externa. No seu ambiente externo existe uma ameaça. Tem os fornecedores também, que são outro tipo de ameaça, ou pode se tornar em algum momento uma oportunidade. Mas o seu fornecedor sim pode ser uma ameaça. Os juros, os impostos, a economia, as mudanças, ela, no momento pode ser oportunidade. Mas as mudanças no mercado pode ser, em determinado momento, uma ameaça. Se você não está atento, empresário, você cai aqui e não sabe como recomeçar. Então, neste momento você precisa conhecer e ter a clareza de como utilizar essa matriz SWOT. Espero que você tenha gostado, que você utilize bastante desse conteúdo. E eu quero te perguntar, alguma vez você já tentou fazer o planejamento estratégico ou você está conhecendo esse termo agora? Comente para mim nos comentários, deixe esse comentário escrito aí, que eu quero saber qual é o seu conhecimento quanto a planejamento estratégico. E se você tem algum conteúdo de ideia, me mande, porque assim eu vou fazer o conteúdo baseando diante do seu pedido. Um beijo e até o próximo vídeo.